boa tarde para você que está aqui na aula 4 do EducaPE, aula de História, nessa quarta-feira de cinzas, né? Infelizmente, nesse ano ainda não temos carnaval de rua, mas o que importa é estar vacinado, se protegendo e tendo todos os cuidados, né, na nossa querida saúde, é mais importante nesse exato momento. Gente, a aula de hoje é os movimentos sociais e a imprensa negra na República Velha. Bem-vindo ao EducaPE, aula número 4, tá certo? E aí a gente tem o seguinte, vamos já ler aí na hora da revisão, você vai acompanhar na tela, mas antes um beijão aí para minha escola querida Erefém Naldo Spinelli. A República ou dos vitoriosos, né, fizeram muito pouco em termos de expansão dos direitos civis e políticos. José Murilo de Carvalho. Não foi feita nenhuma reforma agrária, não foi ofertada educação pública, etc. Enfim, a liberdade veio sem garantia de uma vida digna. Bem, na aula 4, a gente viu, né, na aula 4, né, o respectivo momento sobre a questão, né, social do fim do fim da escravidão, melhor falando, e a gente viu que nessa conjuntura nada foi feito para uma liberdade concreta, né? Porque só foi no papel essa questão da liberdade dada no dia 13 de maio de 1888. Sabemos até então, né, historicamente falando, é uma data que foi um acordo político e econômico entre Brasil e Inglaterra. Né? Isso já está claro, né? Como é que pode? As pessoas eram escravizadas, não é? Infelizmente, a gente foi um país escravocrata. E como é que a pessoa foi escravizada e, ao mesmo tempo, quando tem a liberdade, ela não tem direito à moradia, ela não tem direito à educação, ela não tem direito a nada. Né? E quem teve direito foi quem os escravizaram. Então, a nossa lei foi totalmente ao inverso quando no que se refere à abolição da escravidão brasileira. Resistência e luta na tela de vocês agora. Aprendemos a história dos outros, ou parte dela. A cultura universal inclui feitos afros e indígenas de grande importância. Entretanto, são desconhecidas e desprezadas pela educação brasileira. Uma sociedade democrática e justa inclui todos os setores da população, não admitindo a existência de distorções ou dominado. A lei não é o suficiente. Lei 11.645/2008. Né? Então, veja, a resistência do povo negro, né, no Brasil, ela ainda continua, ela é persistente. Infelizmente, né, a gente não acabou com os preconceitos que aqui existem, não é? Então a gente foi o último país a acabar com a escravidão na América. Então veja que nós ainda precisamos sem dúvida, ter esse discernimento. Por isso que nossas escolas, é um trabalho árduo da nossa Secretaria de Educação, junto com o governo de Pernambuco, não é? Fazer esse trabalho de inclusão, principalmente trazendo essa cultura tão rica, relembrar e resistir. Né? Quando a gente estuda a consciência, é para a gente ter o dever moral de lutar e aprender e respeitar. É isso que a gente faz. E nós, como historiadores, professores, né, com interdisciplina, melhor falando, a gente precisa ter essa conexão do povo, tá certo? E mostrar que a luta vai continuar por melhores espaços, por acesso à educação, né, por acesso à universidade pública, e é isso que o povo negro da resistência luta, não só desde o dia 13 de maio de 1888, desde os dias que foram escravizados e trazidos à força para o Brasil. Vamos lá, racismo e ciência é o próximo tópico, né? Então, no final do século XIX, eu tenho teorias racistas, né? Frenologia, que estudava o comportamento pelo formato da cabeça,
biometria, a medição de partes do corpo humano, o darwinismo social, que a mestiçagem é uma praga para a humanidade. Veja o quanto o nosso mundo ele é perverso, né? Eugenia, né, que é intervir a produção humana para eliminar raças ditas inferiores. Então veja que durante o início do século XX a gente teve grandes problemas estruturais, racistas, né? A gente vai ter o nazismo na Alemanha, a gente vai ter uma Europa pregando o darwinismo social no continente africano para explorar matéria-prima e mão de obra barata. Então observe que esse ciência, né, pseudociência, né, é de uma extrema empatia, né, imensa, né, que a gente vive e viveu, né? Próxima parágrafo e slide, que está aí no parágrafo de vocês na tela, eu vou ter as ideias racistas no Brasil. Com o fim da República no século XIX, até a Primeira República, né, o fim da Primeira República, a gente vai ter instituições de ensinos e outros, médicos antropólogos baianos, a mestiçagem era problema de saúde pública e a democracia racial. No Brasil não existe preconceitos e desigualdade. Gilberto Freire. Será? Então veja que no final do século XIX para o começo do século XX, né, houve diversas maneiras de o brasileiro trazer essa questão do racismo, né? Então é por isso que a gente precisa falar, combater, trazer à tona esses momentos históricos, esses acontecimentos históricos, para mostrar para o brasileiro, né, o problema que está desde o tempo que esse país era colônia de Portugal. Então a gente precisa conscientização do povo. Você, estudante, se conscientize, né, e trazer esse debate de extrema importância para a sociedade e a formação desse povo. O mito da identidade nacional está na tela de vocês e diz o seguinte: a democracia racial, que vai esconder a diferença, nega o processo histórico, né? E Florestan Fernandes, né, vai dizer que a gente tem um preconceito velado, que não deixa de ser uma mentira, né? Que não deixa de ser uma mentira, porque a gente continua com grandes problemas de preconceitos, né? E a gente vivencia isso na nossa sociedade constantemente. E de uns tempos para cá aflorou ainda mais, não é? Questões como redes sociais, que a galera está colocando isso de forma, achando que está podendo usar a liberdade de expressão, mas está cometendo sim crime de racismo. E a gente precisa entender que a lei brasileira é clara: racismo é crime. Se você presenciou qualquer atitude de racismo, denuncie, tá certo? Como você é de menor de idade, do 9º ano, né, acompanhe seu pai e sua mãe, tá certo? Resistência e luta. Veja aí na tela de vocês, o movimento negro surgiu durante o período da escravidão, óbvio, né? Então, o grande líder vai ser Zumbi dos Palmares, né? Aí embaixo tem na foto, né, tem ali a sigla, né? Consciência Negra, né? Como eu disse, consciência é o ato de entender e compreender, né? Então, o que é que fez Zumbi dos Palmares, né? Defender-se das violências e das injustiças, não é? E eu vou ter o movimento liberal abolicionista, né? Intensificar-se depois da abolição. Então veja que Zumbi foi um grande líder da resistência e luta do povo negro. Ele fundou o maior quilombo, né, do Brasil, que foi, né, em Alagoas, que antes era de Pernambuco, né, Alagoas, para quem não conhece. E aí você veja que Zumbi ele vai trazer ao povo brasileiro, né, ao seu povo, um momento de esperança. Apesar de demorar muito, né? Zumbi a gente está falando de 1600, dos anos 1600, né? Então Zumbi não chegou a ver a libertação do seu povo, que só ocorrera 200 anos depois. Então, observe que foram muitos anos para poder chegar à liberdade do seu povo, certo? Vamos relembrar na tela de vocês. Eu vou ter aí
essa imagem que, mesmo tendo surpreendido alguns contemporâneos, a abolição foi lenta e gradual. Veja que é a partir de 1850 que vai começar os debates e a substituição de mão de obra escrava. Por que, professor, essa lei vai ser a partir de 1850? Eu tenho em 1850 a Revolução Industrial acontecendo em pleno vapor, principalmente na Europa, Inglaterra, né, França, Itália, Alemanha, todos eles com mão de obra paga, tá certo? Porque nós somos mão de obra, né? Então aqui eu sou professor, sou mão de obra paga, né? Com meu salário remunerado. Nossa intérprete querida ali também é uma mão de obra remunerada, né? Então ela presta o serviço, eu presto o serviço, sirvo vocês e recebo meu salário. Então a ideia de 1850, quando teve a Revolução Industrial, era que o povo trabalhasse, tivesse um salário no mínimo, quem deu a piadinha, e aí ele pudesse consumir. Porque se eu tenho um salário, eu vou ter que consumir. Então eu consumo roupa, eu tenho que comprar comida, eu tenho que ter eu tenho que comprar vestimentas, eu tenho que fazer minha casa. Então tudo isso é consumo. Então a ideia da Revolução Industrial, além de ter uma produção em larga escala, ela precisava também do consumo. Então todos nós consumimos, né? Para eu chegar aqui hoje no Educapé, eu tive que consumir. Consumir o quê, professor? Eu tive que passar no posto para botar gasolina, para vir para o carro, tererê. Então eu já consumi, né? Parei para almoçar, comprei um almoço, então consumi de novo. Então veja, eu giro a economia. Imagine milhões de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, enquanto não gera de retorno de imposto, retorno de lucro para as empresas. Então tudo isso está engajado, englobado. Tá certo? Então, começou a ter esse debate. Vamos sair da mão de obra escrava. Não é porque a galera que estava pensando nisso era bonzinho, humanitário, não. É porque ele vira o lucro, né? A gente está num sistema que se chama capitalista. Então, ele quer lucro. Tá certo? Lei de terras, né? Impediu o acesso à terra, que a gente está vendo. E na nossa república, como está tendo aí na tela de vocês, a nossa república diz o seguinte: a população negra teve efetiva participação dos principais conflitos da República Velha, evidenciando insatisfação de alguns grupos após a abolição. Tá certo? Eu vou dizer quais foram os desafios aí, que está aí na tela de vocês ainda. Após a Lei Áurea, lutar contra o preconceito e a desigualdade social. Como eu disse a vocês, quem foram indenizados com a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888 não foram os escravizados, foram simplesmente os fazendeiros que detinham essas pessoas escravizadas. No Brasil parece que é tudo ao contrário, né? Então veja que não tem lógica a lei da Lei Áurea. Eu que fui a grande vítima da história. Eu saí do meu país, vim para cá, trabalhei de graça, forçado. E quem recebe a indenização, adivinha? O dono da terra, que é rico. Parabéns, viu? A galera de 1888. Uma bela lógica. Enfim, nesse contexto todo, vai gerar uma desigualdade social, porque eles só liberaram do trabalho forçado, mas não deram assistência médica, como eu já tinha falado, não deram assistência à educação, não deram assistência a nada, moradia, nada. Foi com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. Certo? E aí esses desafios também vão trazer para vocês jornais e revistas. Imprensa negra paulistana vai ser criada. E também em 1931 vai ter uma Frente Negra Brasileira, que a gente chama de FNB, né? Delegações também em Pernambuco, né? Como sempre, Pernambuco dando destaque, né? Pela luta de igualdade. Parabéns, eu tenho orgulho de ser pernambucano. Não é à toa que tem uma tatuagem no braço da minha bandeira maravilhosa, né? Delegações de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, vão começar, né, a colocar essa voz para fora, dizendo só, a gente existe, né, e para grande, né, guerreiras, uma salva de palmas para vocês, mulheres, as mulheres negras que tomaram a frente, lutando pelos seus esposos, filhos, né, então isso foi que deu um grande artimanha para esse movimento ganhar força, tá certo? Eu vou ter a Cruzada Feminina e de Rosas Negras, né? Como eu falei novamente, a mulher negra,
ela foi uma grande guerreira, né? Se tudo começou no movimento negro, uma dessas causas da nova república, sem dúvida, vai ser a mulher negra, tá certo? Então, eu vou ter aí a luta e resistência na tela de vocês. Eu vou ter, a partir de 1944, né, Teatro Experimental Negro, na Abdias de Nascimento. De 45 a 54, a União dos Homens de Cor, em Porto Alegre. 1950, Conselho Nacional das Mulheres Negras. 1971, Grupo Palmares, Movimento Soul e Black. 1974, Jornais, Árvores das Palavras, o quadro de Bigula e Nagô. Em 1978, MNU, tá certo? Esses também são os nossos movimentos. Então, primeiro, né, movimento cultural artístico que a gente vai trazer, o samba é uma resistência do povo negro, a capoeira é uma resistência do povo negro, né? No começo do século XX era proibido capoeira no Brasil, né? Quem quiser depois, como eu falei na aula 3, assista o filme Besouro para você poder entender, não é? Palmares, Nat Roots, 1999. A gente acompanha na tela. A cultura e o folclore são meus, mas o livro foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podia registrar suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeiramente como a própria lei. Por isso, temos registrado em toda a história uma miséria à parte de nossas vitórias. É por isso que não temos sopa na colher, e sim anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Né? Veja que Nat Roots faz uma crítica, né, essencial aos criadores, né, que escreveram as histórias, alguns historiadores, né, escrevendo a história e enfatizando o lado que lhe convém. Mas, graças a Deus, nós temos hoje redes sociais, a história sempre ela será reescrita. Hoje a gente sabe o quanto o povo negro foi excluído, o quanto o povo negro passou por diversos problemas sociais e passa, e a gente merece ter total atenção. Como eu disse na aula 3, 51% da população brasileira se considera negra, então a gente precisa sim fazer políticas públicas, né, que façam essa desigualdade social diminuir, né, que a gente consiga trazer esse debate, ainda mais com a questão racial, do preconceito, do racismo, que precisa ser acabado. Não tem outra palavra. Eu não posso chegar aqui na tela de vocês, na minha sala de aula física, na minha escola, e dizer, não, a gente precisa debater, não, sobre o racismo. Não é debater, é acabar. Não é? Não existe um debate sobre racismo. Ele tem que ser extinto. Somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Então não adianta essa cultura, né, que eu acho que nem o termo seria mais cultura, não adianta esse vício preconceituoso da era colonial que persiste na nossa sociedade brasileira, não é? Então a gente precisa sim dizer basta de racismo, basta, chega, né? E se você for vítima de racismo, ou se você presenciar racismo, não se cale, denuncie, procure os órgãos competentes. Na questão número 1, que está na tela de vocês, que crítica a música faz sobre a construção de algumas narrativas históricas e tradicionais? Então deixa aí na tela, dá o print para você ver. Como podemos relacionar a música com alguma fake news que negam a escravidão e seus efeitos nocivos para as sociedades, né? Enfim, leia com atenção. Eu vou só voltar de novo aqui na tela a letra. A cultura e o folclore são os meus. Mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? Perseguidos sem direitos nem escolas, como podiam registrar as suas glórias? Nossa memória foi contada por você e é julgada verdadeira como a própria lei. Por isso, temos registrado em toda a nossa história uma miséria, parte de nossas vitórias.
E é por isso que não temos sopa na colher. E sim anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Então, essas questões, tire print agora da tela de vocês para responder essas duas questões, tá certo? Bem, então tudo aquilo que a gente fala, né, a respeito que a gente vem dizendo aqui nessa aula para vocês, né, que esse tema, né, da República Velha, né, que a gente está falando aí no começo do século XX, não é? O Brasil, ele tem diversas transformações sociais ao longo de sua história. Então a gente precisa compreender nosso antepassado, né, para a gente não poder repetir os erros no presente. Não é? Por isso que é importante o uso da história, o estudo da história, né? Então eu quero deixar muito bem claro aqui a todos vocês e a todas vocês, né, que a gente tem essa dimensão, né, do problema que foi e é essa desigualdade social, né, no movimento negro, a luta e a resistência desse povo que vem resistindo desde o tempo que saíram forçados do continente africano e vieram para cá, para o Brasil, né, fazer trabalho forçado, sem ter nenhuma qualidade de vida nem nada, mas resistiram até hoje e resistem. Então, essa narrativa, essa cultura, tudo que está aqui hoje do movimento negro, a gente precisa, de fato, concretizar e enaltecer. Por isso que todo dia 20 de novembro existe o Dia da Consciência Negra. Não é o dia de comemorar, é o dia de conscientizar que racismo é crime, tá certo? Então a gente precisa entender todo esse contexto histórico para que a gente não erre mais. E nada desse negócio, debater racismo. Não, racismo não é para existir, ponto final. Essa é a palavra máxima dessa aula de hoje, tá certo? Gente, queria agradecer a vocês que participaram conosco até nesse exato momento, tá certo? E aí a gente fiquem tranquilos, você pode me procurar nas minhas redes sociais, se você tiver alguma dúvida, vá lá, professor Felipe Lopes, lá no meu Instagram, fique à vontade. Minha galera do RFM, Inaldo Spinelli, lá em Boa Viagem, eu não preciso nem lembrar, né? Tô lá todos os dias na minha escola, querida, Eneida Rabelo também, lá no Jordão Alto. E agradecer a todos vocês e lembrar também a você que está chegando aqui no final da aula, lembre, né, se você for maior de 6 anos, obviamente, estou falando com a galera do nono, já pode procurar um posto de saúde e tomar sua vacina contra a Covid-19, tá certo? Tome, é importante, se vacine, se conscientize, mantenha o distanciamento social, use de máscara sempre, né? Esse é um recado para o mundo todo, a pandemia ainda não acabou, já diria nosso querido secretário André Longo, tá certo? Aproveitar o nosso carnavalzinho, que hoje é quarta-feira, ainda dá tempo, curta em casa e um forte beijo, tá certo? E até a próxima aula, Governo de Pernambuco sempre ao seu lado. Tchau!